A Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, completou em outubro passado 60 anos de intensa atuação em defesa da independência e valorização dos magistrados e no fortalecimento do Poder Judiciário. De que maneira as associações podem ajudar no aprimoramento da justiça e no trabalho dos juízes? Esse é um dos temas do Pensamento Jurídico de hoje. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro, que é magistrado há 23 anos e já passou por 3 comarcas, Almenara, Caratinga e Belo Horizonte, onde está há 17 anos, dos quais 6 anos e meio como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E também foi presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. É professor de pós-graduação de Ciências Penais da Faculdade Milton Campos, em Belo Horizonte, professor coordenador do módulo penal e processo penal da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É isso mesmo, né, presidente? Prazer recebê-lo aqui de novo no Pensamento Jurídico. Prazer é meu, Orion, mais uma vez, aplaudindo o programa Pensamento Jurídico, que nós todos sabemos do alcance dele, inclusive nacional, o que prestigia muito a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado. A gente aproveita também e faz um balanço da gestão do senhor enquanto presidente da AMAGES, já que o senhor está encerrando o mandato neste ano, depois de 3 anos de intensa atuação aqui. E a gente aproveita, presidente, para discutir essa trajetória de 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros. O tempo passa, 60 anos, e cada vez mais a AMAGES está crescendo, se organizando, ganhando importância política, jurídica e social. De onde vem essa longevidade e força da AMAGES? Eu acho que, fundamentalmente, e agora talvez isso mais presente, é da unidade da magistratura mineira. Sempre foi um traço mineiro, aliás, os ideais que nortearam a criação, a implantação da AMAGES, primeiro em Juiz de Fora, depois aqui em Belo Horizonte, sempre foram pautados na necessidade da união da classe, da integração dos juízes para uma luta que é uma luta permanente. Ela tem sido, nesse sentido, ao longo desses 60 anos, de buscar não só o reconhecimento, a valorização da classe da magistratura, mas fundamentalmente de buscar o prestígio do Poder Judiciário. Isso é que, na minha modesta visão, é a maior razão de ser da nossa associação, do prestígio que ela granjeou no cenário nacional e até internacional, porque sempre os juízes mineiros tiveram essa facilidade, esse pendor, aliás, que é do próprio mineiro, de convergir, de se unirem em prol de uma causa tão nobre como a causa da justiça. A associação começou, de certa maneira, com um perfil corporativo, em defesa apenas dos juízes, dos desembargadores. Ao longo do tempo mudou essa sua forma de atuação. Que papéis hoje ela assumiu na sociedade, no mundo político, oficial? Eu diria que é lógico que a pauta corporativa, a pauta associativa de defesa das prerrogativas da magistratura é um veio principal e importante, e nós não podemos perder esse foco. Mas a associação, pelo fato das ligações políticas e institucionais que travou e vem travando ao longo desses anos, ganhou, como você mesmo frisou, junto ao Parlamento, e aí o Parlamento Mineiro, o Congresso Nacional, o Governo do Estado de Minas Gerais e fundamentalmente junto ao Tribunal de Justiça. Essa importância para além da nossa pauta corporativa. Hoje, a Associação dos Magistrados Mineiros é reconhecida como um braço político importantíssimo e fundamental na defesa da instituição Poder Judiciário, na defesa não só da força da instituição, mas principalmente do prestígio político, do reconhecimento que o Poder Judiciário deve ter no cenário nacional e, no caso de Minas, no cenário estadual. A AMAGES, eu diria, especialmente na minha gestão, ela teve essa ênfase de estar caminhando sempre com o Poder Judiciário, com a chefia do nosso tribunal, no sentido de fortalecer o Poder Judiciário, agregando ao fortalecimento do Poder Judiciário, naturalmente, a defesa das prerrogativas da magistratura. E ela nunca perdeu esse foco original de defesa da independência dos juízes, dos desembargadores. Por que é importante garantir a independência de um juiz?
Primeiro, não se concebe um poder judiciário funcionando na sua plenitude constitucional e legal sem essa prerrogativa fundamental que é a independência do juiz. O juiz, por preceito constitucional, para que ele tenha a sua atuação no Estado de Direito Democrático, ele deve ser independente, ele deve ter essa independência, eu diria, defendida o tempo todo para que ele possa, de forma imparcial, formar a sua convicção e exercer a sua função maior, que é decidir naturalmente os conflitos e buscar o estabelecimento da paz social. Até porque ele lida com pressões do poder econômico, crime organizado, enfim, situações de conflito, né? Com certeza. O Brasil da atualidade tem mostrado isso, o quanto é importante investir, acreditar e dar importância à independência do juiz, porque é um pilar da democracia. Poder judiciário forte, juiz independente, é garantia de cidadania, é garantia de Estado de direito democrático. Muito bem, presidente, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente qual é o papel e o que tem feito a associação no trabalho de aprimorar o trabalho da justiça, torná-la mais cidadã e mais próxima do cidadão, mais eficiente. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e sua atuação em defesa da independência e valorização dos magistrados e no fortalecimento do Poder Judiciário. Nosso entrevistado é o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro. Neste bloco, deixei uma questão para o senhor no bloco passado a respeito do papel e as ações da Associação dos Magistrados Mineiros em defesa e aí no aprimoramento do trabalho da justiça. O que pode ser feito nesse caso? São inúmeras as atividades, né, Orion? Eu acho que ao longo desses últimos 3 anos nós demonstramos isso muito bem. Eu exemplificaria, porque é sempre um orgulho a gente reconhecer isso, a aprovação de uma lei de organização e divisão judiciária na Assembleia Legislativa, que é a lei orgânica, que é a lei que diz como deve funcionar o Poder Judiciário de Minas. O Tribunal de Justiça tem a iniciativa dessa lei, encaminha à Assembleia Legislativa e, naturalmente, na Assembleia Legislativa o debate sobre a lei acontece. A AMAGES participou não só no âmbito interno do tribunal, no órgão especial, de uma maneira bastante presente, com a minha pessoa assentando no órgão especial, porque eu tenho hoje assentada no órgão especial, sem direito de voto, mas com direito de voz. Nós discutimos intensamente essa lei que trouxe esse projeto de lei que trouxe inúmeras inovações para o funcionamento da máquina do judiciário. Esse projeto foi encaminhado para a Assembleia. Na Assembleia, da mesma forma, a associação, a AMAGES, travou um debate intenso, mostrando para os deputados os avanços dessa lei, como, por exemplo, criação de atividades especializadas da Justiça que facilitam o funcionamento da Justiça. Várias especializadas, inúmeras, situações, por exemplo, de avanço do processo judicial eletrônico. Tudo isso é modernização, tudo isso são instrumentos que facilitam o funcionamento da Justiça. A Assembleia, num tempo recorde, numa parceria inédita com o Poder Judiciário e com a Associação dos Magistrados, reconheceu a importância desse projeto e o aprovou em 90 dias. Historicamente, o projeto foi aprovado com a participação intensa da magistratura e da associação lá no Parlamento Mineiro. Da mesma forma, inúmeros projetos estão em tramitação no Congresso Nacional. E não só a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que hoje, sob a presidência eficiente do nosso líder, Dr. João Ricardo,
as associações se juntam à MB e a nossa defesa de interesse, não só das nossas prerrogativas, mas de interesse de fortalecimento do Poder Judiciário, são permanentes dentro do Congresso Nacional. E os avanços estão sendo conquistados a cada passo, com a participação sempre intensa das associações. E são medidas necessárias, né, presidente? Porque hoje o cidadão, as empresas, os políticos, os governos, por qualquer motivo, querem resolver seus problemas na justiça. Exatamente. Eu mesmo tive, agora recentemente, 2 oportunidades. Participei como palestrante, como esclarecedor de determinadas situações na Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, onde se discutiam projetos para alteração da legislação penal brasileira. Eu fui como presidente da associação, ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e dei lá minha modesta colaboração. Da mesma forma, a discussão, por exemplo, da PEC dos cartórios no Senado Federal. Audiência pública realizada pelo Senado Federal com a participação da MB e com a participação da Mages, com direito à voz, com direito a opinar sobre a tramitação da PEC 51, no caso do Senado Federal. São contribuições para além da pauta de defesa da prerrogativa da magistratura. São contribuições da associação para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. E por conta dessa excessiva judicialização, a carga processual hoje no país é de 100 milhões de processos. É possível dar resposta a todos eles, presidente? Não. Na forma tradicional? Isso já foi reconhecido pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, de que, com certeza, 15 mil juízes, até porque há um déficit enorme de juízes no Brasil, não darão conta dos 100 milhões de processos. Nós precisamos de partir para discussões de alternativas ao sistema de justiça, como, por exemplo, a conciliação, a mediação, a arbitragem, e avançar cada vez mais no processo judicial eletrônico. Nesse particular, a contribuição das associações tem sido de fundamental importância. Um dos pontos que eu acho assim, que eu até destacaria, que eu vi como muito importante, fundamental na ação da Mages, foi o aperfeiçoamento da justiça, a busca da atualização do conhecimento, da formação continuada. Isso veio ao encontro das queixas da sociedade também, né, no sentido de melhorar esse trabalho. Com certeza. Hoje nós estamos convencidos, os juízes brasileiros têm esse convencimento, não só pelos tribunais, mas também pelas associações, da necessidade de uma interlocução mais próxima da magistratura com a sociedade. O juiz não pode mais ser tão somente o juiz de gabinete, o juiz que decide os processos e, de certa forma, está alheio ao que se passa no mundo fora dos fóruns. O juiz tem que ser agente político, ele tem que participar ativamente de todas as atividades que dizem respeito à sociedade, até para que ele tenha mais elementos para formar a sua convicção e para que ele possa atuar de maneira mais proativa na afirmação da sociedade, na afirmação da cidadania e do Estado de Direito. Gostaria até que o senhor comentasse 2 iniciativas da Mages a esse respeito do aperfeiçoamento da justiça, que foram um seminário sobre violência contra a mulher, né? E também sobre a questão minerária, que hoje é um problema muito sério em Minas Gerais e no país. Como é que foi a repercussão desses dois? Duas colaborações que a associação deu para o sistema de justiça, para o mundo jurídico, fundamentais, até porque delas ressaíram proposições para o poder público, para o executivo, para o judiciário e para o legislativo, através de um debate intenso, uma preocupação enorme da Associação dos Magistrados Mineiros. Nós somos um estado predominantemente que vivemos da mineração, no caso, promovemos esse congresso que teve repercussão internacional, foi elogiado em site internacional, de grande alcance. Por quê? Reunimos no mundo jurídico o que há de melhor em termos de debatedores, de professores, de conhecedores do assunto, com os operadores do direito. Do Congresso ressaiu não só uma publicação do que foi discutido durante o Congresso, mas essas proposições que eu estou dizendo, não só de aperfeiçoamento, no caso do marco regulatório que está em tramitação no Congresso Nacional, mas até mesmo das atividades judiciais do dia a dia atinentes à questão minerária.
Muito bem. Presidente, gostaria de pedir à nossa produtora Fernanda para rodar um VT. A nossa equipe esteve lá no dia 21 de outubro, quando a AMARGES completou oficialmente 60 anos e fez uma série de inaugurações, lançamentos e até mesmo atualizando seu memorial, sua história de trajetória de 60 anos. Por favor, a reportagem. Muito bem, um bom trabalho, parabéns, presidente, pelas iniciativas desses 60 anos aí das comemorações, celebrações dos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros. Presidente, eu sei que a AMARGES também está em outra campanha contra a aprovação da PEC dos cartórios no Congresso Nacional. É o assunto que eu gostaria que o senhor tratasse com a gente. No próximo bloco, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMARGES, e sua atuação em defesa da independência e valorização dos magistrados e no fortalecimento do Poder Judiciário. Neste bloco vamos conversar com nosso entrevistado, é o presidente da Associação da AMARGES, desembargador Herbert Caneiro, e vai falar para a gente por que a associação está contra a aprovação da PEC dos cartórios que tramita no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e já foi aprovado na Câmara em primeira votação. Qual é a razão, presidente? Orion, primeiro esclarecer, são duas propostas de emendas constitucionais distintas. Uma, a 471, que tem tramitação na Câmara Federal, e a outra, a 51, que tem tramitação no Senado. Ambas violam a Constituição Federal. Nós todos sabemos, principalmente aqueles que militam no direito, no mundo jurídico, sabem quanto representou de avanço a Constituição Federal de 1988, num conceito amplo de cidadania, de Estado de Direito, da democratização do país, sob todos os aspectos, até da acessibilidade ao serviço público, né? E, no caso, o serviço dos cartórios, nós todos sabemos, um serviço de delegação, é um serviço público delegado ao setor privado, está lá no artigo 236 da Constituição Federal, mas o chefe, o dono do cartório, o serventuário que tem a delegação, a responsabilidade da delegação, anteriormente à Constituição, isso era muito na base da indicação, até mesmo na base da hereditariedade, né? Regras previstas em outras constituições e em outras leis. Desde o Império. Desde o Império, aliás. Daí o nome cartório. A conceituação mudou, o mundo mudou e a Constituição contemplou essa transformação, essa mutação. E fez lá no artigo 37, feliz iniciativa, o caminho para se entrar no serviço público, independentemente de ser o serviço público originário ou de ser o serviço público derivado, por delegação, que era o caso dos cartórios. E isso trouxe para o acesso à delegação, que é hoje disputadíssima no Brasil inteiro, de maneira democrática, através do concurso público, a possibilidade do cidadão, naturalmente, ser o
o dono do cartório, ser o chefe do cartório, responsável pelo cartório, e ter com ele, vamos dizer, entre aspas, uma empresa que vai exercer aquela delegação que lhe foi conferida pelo poder público registral e notarial. O que acontece? No princípio da Constituição, isso são princípios constitucionais. Você tem avanços no concurso, como, por exemplo, a questão da impessoalidade, a questão da transparência, a questão da isonomia entre os concursantes, os concorrentes, e a acessibilidade. A partir do momento que você constitucionaliza, que você abre a possibilidade do concurso público, você diz isso aqui para todos aqueles que preencherem esses requisitos, a acessibilidade é igual. Não há apadrinhamento, não há hereditarismo. Essas duas PECs colocam por terra o que está na Constituição Federal e ressuscitam... É um retrocesso, né? Um retrocesso. O hereditarismo, as indicações feitas na base, nós sabemos, às vezes, da politicagem, do não meritocrático, né? No não merecimento, para fazer indicações, às vezes, a gente sabe que acontecia no Brasil, de apadrinhamento. Os juízes brasileiros não podem, naturalmente, compactuar com isso. Daí a nossa apreensão e a nossa perplexidade diante da tramitação desses dois projetos. Emenda constitucional, porque, na verdade, é inconstitucional regularizar quem não passou pelo concurso público para ser dono de cartório. E, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no Brasil são quase 5 mil cartórios que estão ocupados por não concursados. Todos eles serão beneficiados com essa medida inconstitucional. Exatamente, exatamente. E o próprio Conselho Nacional de Justiça, dentro da sua política hoje de organização do Poder Judiciário, de organização do serviço público atinente à justiça e, da mesma forma, da fiscalização, ele já contemplou, através de resoluções, de forma muito clara, a maneira de ingressar nesse serviço que é delegado, no caso do Poder Judiciário notarial e registral, o ingresso posteriormente à Constituição só pode ser feito através do concurso público. Daí, eu repito, fizemos nota pública, encaminhamos aos deputados, encaminhamos aos senadores da República, participaremos de todas as audiências que forem designadas e realizadas para discutir esse tema, porque isso é evidente o retrocesso que essas duas PEC trazem para a vida nacional. Doutor Herbert, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para os nossos telespectadores a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário, Jurídico ou Não Jurídico. Eu faço rapidamente dois, um jurídico e outro não jurídico. Eu estou lendo um livro que estou gostando muito dele, do Mia Couto, que é Se Obama Fosse Africano. É um livro interessantíssimo, principalmente nesse contexto internacional de conflitos que nós estamos vivendo no presente momento, com o reconhecimento da importância dos Estados Unidos da América e do presidente dos Estados Unidos da América, naturalmente. E um outro livro jurídico, que eu também tive a oportunidade de manusear agora, é um livro lançado agora muito presente, lançado inclusive aqui na Associação dos Magistrados Mineiros, que é o Direito Empresarial Contemporâneo, de um rapaz que eu conheci quando estagiário lá em Caratinga, quando eu fui juiz, e hoje é uma das maiores autoridades de direito empresarial do Brasil, que é o professor Jean Carlos Fernandes, da Faculdade Milton Campos de Direito. Ok, boas indicações. Só para a gente encerrar o nosso programa, presidente, tem mais um minutinho aqui. Eu gostaria que o senhor avaliasse, ainda na PEC dos cartórios, que essa medida, além de inconstitucional, como o senhor já explicou aqui, ela afeta a qualidade também e a credibilidade dos serviços notariais, dos cartórios, né? É exatamente isso que eu estou dizendo, Orion. Ela retira da questão do cartório a meritocracia. Hoje o concurso nós sabemos, e não é só no setor o concurso público contemplado na Constituição, para magistrado, para promotor de justiça, para defensores públicos e para os serviços notariais e de registro, naturalmente é pautado em quê? Pautado no mérito. O concurso, todos somos iguais, todos temos o mesmo acesso, ele deve ser feito da maneira transparente
para todos nós. A acessibilidade é aberta a todos. Prevalece o mérito. E quando prevalece o mérito, quem ganha com isso é a qualidade do serviço público prestado ao cidadão brasileiro. Muito bem, esse tema é muito extenso, presidente. Com certeza a gente voltará convidado para a gente discutir com mais extensão esse assunto da PEC dos cartórios. Mas nós conversamos aqui com o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, desembargador Herbert Carneiro, e falamos aí sobre as 6 décadas de trajetória associativa dos magistrados mineiros e também a sua atuação em defesa da independência, valorização dos magistrados e fortalecimento do Poder Judiciário e também aí melhorando, aprimorando o trabalho da Justiça. Doutor Herbert, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela gestão. Eu aqui agradeço a oportunidade, mais uma vez, aplaudindo o reconhecimento nacional do nosso programa, o que só prestigia a associação. Nós agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.